Murilo Huff, como você tá sabendo, conseguiu o direito aí de poder criar o seu filho Léo, que também é filho aí de Marília Mendonça, que infelizmente faleceu. No entanto, uma recente atitude dele, e como até tô noticiando, uma atitude silenciosa do Murilo Huff, tá dando o que falar, porque ele acabou, resumindo, curtindo um post na internet, só que esse post falava poucas e boas sobre toda essa confusão na vida aí da família da Marília Mendonça e também na vida do Murilo Huff, que é o pai da criança, pai do Léo aí, que também era o filho de Marília. Eu agora vou pontuar e mostrar para você o que diz esse post que ele acabou curtindo para você entender do porquê que isso tá dando o que falar na internet. Na tela você deve estar vendo já a curtida dele, a suposta curtida dele e o porquê que estão falando sobre isso. E o post diz o seguinte: a guarda foi cedida e depois cobrada como se fosse direito adquirido. Desde a morte de Marília Mendonça em 2021, o Léo passou a ser criado pela avó materna, Ruth Moreira, não porque ela tivesse direito, mas porque o pai, Murilo Huff, decidiu com maturidade ceder parte da guarda por acreditar que isso seria o melhor para o filho naquele momento de luto. Então você já vê que o post que ele curtiu, supostamente curtiu, já começa falando aí coisas pesadas. Mas continua. Mas o que era para ser um arranjo provisório, baseado na confiança e no respeito mútuo, se tornou com o tempo um campo de disputa. E quando Murilo percebeu que o melhor interesse do filho não estava sendo respeitado, ele decidiu agir. Em junho de 2025, ele entrou na justiça pedindo a guarda unilateral. A reação da internet? Críticas, julgamentos, como se o pai tivesse tomando o filho de quem tinha mais direito. Só que tem uma coisa: ele é o pai. É o pai que cuida, protege, banca e ama e tem mais do que direito. Ele tem dever. E ninguém tem o direito de transformar essa função em adereço ou concessão temporária. Pois é, eu ainda vou continuar, mas pelo que você já percebeu, você já viu aí que esse texto, esse desabafo até, bastante estranho de uma pessoa aleatória, realmente parece que conseguiu resumir o que o Murilo Huff estaria sentindo, já que supostamente ele curtiu esse post, como você viu. E continua aí dizendo o seguinte: esse post. A avó não é mãe e a guarda era uma concessão, não um título vitalício. A verdade é simples. Ruth ficou com o neto porque o pai permitiu. Não foi decisão judicial. Não foi um direito automático, foi uma concessão, uma forma de manter o afeto da família materna presente na criação do menino. Mas quando vieram os alertas, inclusive de uma ex-funcionária da casa de Ruth, mãe de Marília, Murilo fez o que qualquer pai responsável faria. Entrou com um pedido de guarda total, apresentou provas sob segredo de justiça e o juiz concedeu a guarda unilateral provisória a ele. Desde então, o menino vive com o pai, mas mesmo antes disso, Murilo já bancava o filho: escola, plano de saúde, babá, tratamentos, alimentação, mais de R$ 15.000 por mês em gastos fixos, enquanto a avó afirmava publicamente que nunca recebeu pensão. Claro que não recebeu, porque Murilo não dava dinheiro na mão. Ele pagava direto o que o filho precisava e ela sabia disso. A fala dela não é desinformação, é má fé. Ela queria controle, queria verba liberada para si, como se fosse ela a tutora legal da herança. Não era e nunca foi. Pois é, antes que eu continue aqui, você já percebeu que esse post aí que ele supostamente curtiu vai escalonando de uma forma que ninguém esperava. São aí falas, vamos combinar, bastante profundas e pesadas sobre a mãe de Marília Mendonça, que continua sendo dito o seguinte:
Rico, independente e acusado de oportunismo. Murilo Huff tem uma carreira sólida, shows com cachês entre 450 mil a 600 mil reais, avião particular e investimentos no agronegócio. Seu patrimônio pessoal é milionário, construído com trabalho. Ele não precisa da herança do filho e nunca precisou, mas ao buscar o que é melhor para o Léo, inclusive em relação ao patrimônio que lhe pertence, passou a ser pintado como vilão. Enquanto isso, a avó rifava bens da filha: violão, carro e objetos com valor afetivo, alegando que era para o Instituto de Marília Mendonça, mas esquecendo que esses objetos pertencem ao neto, não a ela. E só voltou atrás quando a internet reagiu. Diante da revolta pública, recomprou o violão do vencedor da rifa por meio de seu advogado. Uma tentativa tardia de remendar o erro, e que só aconteceu porque foi pressionada. O arrependimento não veio antes da venda, veio depois da crítica. E com que dinheiro ela comprou de volta? Do próprio bolso? Do instituto? Da empresa da filha? Da herança do neto? Nenhuma explicação foi dada. O que se sabe é simples: quem vende com facilidade também compra por conveniência. E isso diz muito. Pois é, antes da gente seguir, você já percebeu aí que a pessoa que fez esse post, pelo menos, parece não gostar nada da mãe da Marília Mendonça. E olha só, esse post aí que foi publicado pelo Manasemanos, que é o nome do perfil, e que tem aí supostamente o like, a curtida do Murilo Huff, como você viu no começo do vídeo, é o que gerou na internet tanta comoção. Porque o pessoal não sabia que o Murilo Huff concordaria ou pensaria nisso. Porque assim, quando você curte um post, é porque de alguma forma aquilo ali você concorda, né? Pois é, e o post continua. Sem testamento, com herdeiro único. Outro ponto pouco discutido. Marília Mendonça não deixou testamento. Por lei, o único herdeiro é seu filho Léo. Tudo, absolutamente tudo, pertence a ele. Não existe divisão entre avó, filho e escritório, como a própria Ruth chegou a dizer em entrevista, alegando que teria 20% da herança. Essa afirmação não tem qualquer respaldo jurídico. A única coisa que Ruth possui legalmente é uma participação societária em uma das empresas da filha, o que não a torna herdeira, apenas sócia em atividades comerciais que continuam operando, ou seja, ela não herdou nada, apenas permanece envolvida em estruturas que só existem por causa da filha, e cujo rendimento, se for misturado ao espólio ou utilizado fora do interesse do menor, pode sim ser questionado judicialmente. A herança é do neto, e qualquer movimentação patrimonial, seja venda, rifa ou uso da imagem, precisa ser em benefício direto ao menor, não ao instituto, nem à avó. O Instituto Marília Mendonça pode ter boas intenções, mas não é o herdeiro. Não pode ser financiado com bens do espólio. E se isso estiver acontecendo, o que temos é desvio, não homenagem. O que estão chamando de amor é, na verdade, apropriação. No Brasil, paternidade só serve quando é para culpar. Mas quando um pai se posiciona, protege, toma decisões e exige responsabilidade, ele vira alvo. Murilo não afastou Léo da avó. Só assumiu o lugar que sempre foi dele, o de pai. A verdade é dura, mas necessária. Não basta amar, tem que respeitar. E respeitar um filho começa por respeitar o pai. Pois é, esse foi o post, como você viu no início do vídeo, que o Murilo Huff teria curtido, e como você viu, é um desabafo, uma fala aí extremamente profunda. Nos comentários, então, a maioria justamente concordando. Um dos comentários que tem mais like aqui, mais curtida, diz o seguinte: a internet chocada porque o pai exerceu o direito de pai. Parece que todo mundo está concordando que, de fato, o Murilo Huff tem o direito
sobre tudo que está acontecendo, porque ele é o pai do Léo, o pai aí do filho que ele teve com Marília Mendonça. Você concorda aí com esse post que supostamente o Murilo Huff curtiu? Você acha aí que tudo que foi descrito é a verdade da situação e você fica do lado do Murilo, ou você desconfia do Murilo Huff aí em toda essa confusão que ele está vivendo com a mãe e a família de Marília Mendonça?